Boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesta noite. Sejam bem-vindos a mais uma celebração ao nosso Deus, mais uma quarta com Deus, onde podemos celebrar este Deus tão maravilhoso, tão abençoador, que rega a nossa terra, um Deus tão maravilhoso que nos traz alegria, mesmo em meio a dias difíceis. A esse Deus que nós estamos aqui para celebrar, a esse Deus que nós estamos aqui para bendizer o teu santo nome. Para tanto, convido os queridos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmo, no versículo de número 16. Salmo de número 16. Salmo 16, onde leremos todo o capítulo 16. Salmo de número 16. E diz assim a palavra do Senhor. Salmo 16: Preserva-me, ó Deus, porque em Ti eu ponho minha confiança. Ó minha alma, Tu dissestes ao Senhor: Tu és meu Senhor, minha bondade não se estende a Ti, mas aos santos que estão na terra e aos íntegros, em quem está todo o meu prazer. Suas dores se multiplicarão àqueles que se apressam atrás de outro Deus. Suas bebidas, ofertas de sangue, eu não oferecerei, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu mantém a minha sorte. As linhas caem-me em lugares agradáveis. Sim, eu tenho uma considerável herança. Eu bendirei o Senhor que me aconselha. Meus rins também me instruem nas temporadas da noite. Tenho posto o Senhor sempre antes de mim, porque Ele está à minha mão direita e eu não serei abalado. Portanto, meu coração está alegre e a minha glória se regozija. Minha carne também descansará na esperança. Porque Tu não deixarás minha alma no inferno, nem farás com que o Teu santo veja corrupção. Mostrar-me-ás a vereda da vida na Tua presença, na plenitude de alegria, a Tua mão direita há prazer para sempre. Amém? Senhor grandioso e soberano Deus, na Tua presença, queremos Te agradecer, Pai, pela Tua bondade, Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor dispensado sobre a Tua igreja, sobre essa cidade, sobre o Teu povo. Pai de amor, que o Senhor tenha, ó Pai, misericórdia do Teu povo, que o Senhor venha sarar esta nação, que o Senhor venha, ó grande Deus, restaurar vidas. Pai, que nós venhamos aprender mais de Ti nesta noite. Que sejamos, ó Pai, enriquecidos, que sejamos, ó Pai eterno, nessa noite, ó grande Deus, servos fiéis, ó Pai eterno, que entregamos a Ti o nosso melhor. Pai de amor e Pai bendito, esteja de encontro com os irmãos, ó Pai Célia e Arlindo, que não estão bem, trate com eles, ó Pai, cuide deles. Não temos certeza daquilo que ocorreu, mas que aqueles que estão tratando-os, ó Pai, cuidem bem e que eles, o Senhor, possam ter um descanso em Ti. Pai de amor e Pai bendito, nós a Ti louvamos e a Ti entregamos, Senhor, a nossa adoração nesta noite. Ó grandioso Deus e Pai, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos então, neste momento, entoar alguns cânticos ao nosso Deus.
Paz, irmãos. Então vamos adorar o nome do Senhor. Exaltado,
Deus, glórias ao nosso Deus, que o nosso Deus seja louvado e engrandecido mais uma vez, que Ele possa receber a nossa adoração, que Ele possa falar aos nossos corações neste momento, onde temos a oportunidade, a partir deste momento, de louvar a Ele e agora aprender um pouquinho mais da Sua palavra, que Ele possa nos conduzir. Mas antes disso, lembrando aos queridos que estejam orando pelo irmão Arlindo e a irmã Célia, tiveram algum incidente que ainda não sabemos especificamente o que aconteceu. Aparentemente, pelas informações, estão bem, mas carecem das nossas orações, tá? Lembrando também que estamos arrecadando o quilo para montarmos as cestas básicas. Estamos aí com a nossa campanha para a quitação do terreno. Todas as contribuições são importantíssimas para nós. E também neste domingo, às 9 horas da manhã, teremos a nossa CBD e à noite celebração ao nosso Deus às 18 horas. Começaremos às 18 horas, segundo informações ainda não oficiais. Pode ser que esse toque de recolher se vá e nós voltemos aos cultos normais às 19 horas, mas ainda não é nada oficial. Que Deus assim nos abençoe para que isso aconteça, né? Então vamos aguardar em Deus para que isso possa vir neste momento tão importante de retorno aos nossos horários convencionais de cultos noturnos. Convido os queridos a abrir essas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 5, de 16 a 25. Esse texto nós trabalhamos em vários momentos em nosso PGM, exaustivamente falamos sobre ele, e agora nós poderemos mais uma vez estar trabalhando sobre ele. O querido Fernando também já trabalhou sobre ele aqui em outros momentos, mas sempre podemos ouvir e entender um pouco mais, né, sobre a palavra do Senhor. Então, não se canse de ouvir a mensagem. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 25. Eu vou estar lendo, os queridos me acompanhem aí em suas Bíblias ou na projeção. Gálatas 5, 16 a 25. Diz assim: Isso vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também do Espírito. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, grandioso Deus e Pai, neste momento peço a Ti que nos conduza debaixo da Tua poderosa mão, que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, que o Senhor, ó Pai eterno,
possa ter recebido a nossa oração. E agora, Pai eterno, fala aos nossos corações, Senhor, que possamos entregar todo o nosso culto ao Senhor. E ainda, Pai, aprendermos um pouquinho da Tua vontade e verdade. Senhor amado e Pai bendito, é o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Então, nossa temática, o fruto do Espírito, baseado nesse texto aí de Gálatas 5, 16 a 25, texto que conhecemos de código salteado, né? Mas que sempre traz grandes lições. E não existe nada mais confortável do que termos convicção de que Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus e seus ensinamentos são aquilo que é mais perfeito para nós. E este texto ele traz isso para nós, neste texto, principalmente em se tratando das questões de conhecimento, de preceitos bíblicos, doutrinários, ou qualquer abordagem bíblica, religiosa, que entendemos estar dentro de uma verdade. Só que isso ultimamente parece que tem havido grandes distorções, e hoje inclusive a igreja está em julgamento hoje. Não sei qual foi o aval, não sei qual foi a votação, mas a igreja hoje estava na berlinda. Parecia que a gente estava assistindo o filme Deus Não Está Morto, 3, né? Hoje, com esse julgamento, porque às vezes algumas pessoas têm deixado de lado a verdade e os mandamentos de Deus e distorcido todos eles. E aqui nos ensinos apostólicos de Paulo aos Gálatas, ele apresenta para nós riquíssimas orientações. Ele apresenta para nós instruções a cada um de nós, inclusive para a igreja, para que ela venha a se tornar uma igreja madura, mesmo diante desses dias que, querendo ou não, podemos avaliar como dias de perseguição, dias de lutas contra a fé. Mas o que Paulo quer trazer para nós, o que Deus quer nos ensinar através dos ensinos paulinos, é que a igreja precisa amadurecer, é que a igreja precisa crescer, ela precisa se tornar madura, capacitada e preparada para exercer a fé com toda a autoridade, pois todo crente tem autoridade, todo crente é um ministro, e todo crente é um ministro, e ele tem que ministrar uma fé verdadeira e genuína, onde ele vai difundir a verdade e a vontade do Pai, e assim moldando a natureza das pessoas conforme o caráter de Cristo, pois o caráter exemplar para nós não é nem o nosso, nem dos nossos pais, nem dos nossos antepassados, mas sim de Cristo. Ele é o nosso exemplo maior. E Paulo, ao escrever esta carta, e tudo nos leva a crer que a intenção do apóstolo foi de encorajar a igreja a que viessem a retornar à liberdade na prática do Evangelho, a liberdade na prática das boas novas da graça, e a viverem em santidade, e a viverem o amor pelo Espírito. Por isso, o texto abordado ele é muito relevante para os nossos dias atuais, no que se refere à vida cristã, no que se refere à ação do Espírito Santo na vida daquele que se arrependeu, daquele que foi regenerado, daquele que foi salvo e que caminha no processo de santificação. E este processo é um processo que somente se findará quando Cristo voltar. E a pergunta que devemos fazer é: nossa vida cristã tem gerado fruto do Espírito Santo? O nosso coração deve ou tem sido terra fértil para receber o fruto do Espírito? Como tem sido
É claro que é uma análise pessoal que cada um de nós devemos fazer. Mas a questão é, não podemos andar na contramão da vontade de Deus. Não podemos. Não podemos continuar reproduzindo aquelas que são as obras da carne. A grande diferença entre as obras da carne em relação ao fruto do Espírito é que na primeira nós as produzimos como ações nocivas e indignas pela nossa própria natureza. São como um ferrorama, aquele brinquedinho, um trenzinho que anda nos trilhos, que aí você começa a brincar com ele pequenininho, e aí com o tempo você vai aumentando e não para mais. Quando cresce se torna incontrolável, um vício. Mas já as virtudes e afeições excelentes do Espírito Santo, procedem do próprio Espírito de Deus. João Calvino, ele compreendeu bem essa questão dizendo o seguinte: nada senão o mal procede do homem, e nada exceto o bem procede do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo deve ser a base da nossa semeadura cristã. Por que será? Porque tem a ver com caráter. Tem a ver com caráter e não com capacitações. Tem a ver com o caráter de Deus em nós e não com aquilo que sabemos fazer, não com aquilo que somos bons, mas tem a ver com Deus agindo em nossas vidas. Após a nossa conversão, recebemos dons para a edificação mútua. Já o fruto do Espírito, esse fruto, o fruto do Espírito, é a evidência de quem somos, é a evidência a quem pertencemos, o que demonstra que no íntimo somos transformados, é o fruto do Espírito Santo, que nossos pensamentos foram regenerados e as nossas atitudes foram controladas, não por nós mesmos, mas pelo Espírito de Deus. Precisamos lembrar que o caráter cristão, ele é produzido pelo Espírito de Deus, e não por mera disciplina moral. Não que ela seja ruim. Dessa forma, Paulo aqui apresenta as 9 virtudes do Espírito, que é o texto de Gálatas 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada uma dessas virtudes forma o fruto do Espírito. Eles não se separam, não são dados parceladamente na medida de um esforço espiritual. São dados integralmente, gratuitamente e completamente aos que são salvos, aos que são regenerados, aos que são justificados pela fé, mediante a graça de Deus. Essa é a disposição do Espírito, essa é a disposição do fruto do Espírito. O versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é karpos, fruto. Torna-se perceptível que o uso do singular produz uma reflexão muito mais significativa. É um único fruto que dispõe de valores inseparáveis. Então, é tudo isso dentro de um bolo. O que a semeadura de Deus pode gerar em nossos corações? O fruto do Espírito, que revela as virtudes de Deus semeadas na vida de seus filhos, vai revelar muitas coisas importantes. E quando eu pego essas virtudes e compreendo cada uma delas, eu aprendo demais. Esmiuçando elas, eu vou ver que o amor vai dizer respeito ao padrão do amor de Cristo, o amor sacrificial, que doa vida, que doa esperança. Está incluído na poesia paulina que diz: o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo
espera. 1 Coríntios 13:8. Mas o fruto do Espírito é alegria ou gozo. Tem a ver com a presença do Espírito que enche de prazer a vida de quem experimentou deste relacionamento. Não importam as circunstâncias, a satisfação em Deus, ela sempre prevalecerá, porque é Deus quem a dá. Paz também é o nosso sentimento dado por Cristo. A minha paz eu dou, não como o mundo. João 14:27. Para os filhos de Deus, esta paz, independente da ausência de guerra, é paz da alma. Ele fala também sobre longanimidade. O que é longanimidade? Palavra grande e difícil. Longanimidade é paciência. O que resiste firme às tensões, o que resiste firme às pressões da vida. Macrotomia, pavio longo. Ao invés de você ser um pavio curto, você é um pavio longo. É uma expressão mais poderosa no sentido prático da vida, diante de uma adversidade, diante de uma enfermidade, diante de uma perseguição, diante de um problema relacional, ou pressões do pecado te atacando. Ele fala também sobre a amabilidade, que é a capacidade de ser amável, capacidade de fazer o bem, capacidade de ser abençoador. Fala também sobre bondade, e a bondade é a essência da amabilidade, em não ser maligno nas atitudes, mas ser bondoso. Fala também sobre fidelidade, qualidade de ser fiel à verdade e às pessoas. Ele vai ser fiel a uma verdade, fiel àqueles que rodeiam, fiel aos seus compromissos. Fala também sobre mansidão, e esta mansidão tem a ver com brandura, disposição em submeter-se à vontade de Deus e de agir contra as dissensões, o que não nos dá o sentido de fraqueza. Não é ser fraco, mas é ser firme e constante na paz. E a mansidão é torná-lo tranquilo. Mansidão significa força sob controle. Por isso, os mansos são bem-aventurados, vai dizer Mateus 5:5. Ele fala também sobre domínio próprio. Este aqui às vezes é muito difícil, mas precisamos ter, ele está dentro do bojo. Domínio próprio é o controle sobre os desejos que são egocêntricos, especialmente daqueles que são com relação ao sexo oposto, sexuais, questões imorais. Além de controlar-se, ele também se mantém distante das pressões dessa circunstância, ele foge de todas essas questões. Então ele será fortalecido cada vez mais. Então eu preciso entender que para ter o fruto do Espírito, eu preciso entender que o meu coração deve ser uma terra fértil para receber o Espírito Santo, receber o fruto do Espírito. Para que o fruto venha sobre mim, eu preciso entender que o fruto do Espírito revela as virtudes de Deus semeadas na vida daqueles que são os filhos de Deus. Mas qual a inclinação se colhe ao receber o fruto do Espírito? O que é que eu vou produzir ao receber o fruto do Espírito? O que é que vai acontecer comigo? As virtudes semeadas, elas vão gerar valores de Deus e não valores do mundo. Aquele que tem o fruto do Espírito, ele gera a vontade, a verdade, aquilo que Deus quer. Ele não vai gerar aquilo que o mundo quer. Pelo contrário, ele vai se distanciar daquilo que vem do mundo. Isso é importante.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Todas essas virtudes que aqui tratamos e compreendemos neste texto contrapõem as obras da carne, conforme os versículos 19 a 21. Vejamos que não se vence as obras da carne pelos dons espirituais. Mas eu sou cheio dos dons espirituais. Mas isso não vai adiantar de nada se o fruto do Espírito não estiver na sua vida. Não vai adiantar. E aí nós temos que lembrar lá da igreja de Corinto, que era uma igreja que se dizia cheia de toda a espiritualidade possível, mas estava longe do fruto do Espírito. E aí nós compreendemos tudo aquilo que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Então, essas virtudes não podem ser falsificadas. O mau caráter produz obras da carne. O mau caráter não tem em si o fruto do Espírito. Somente aqueles que têm e possuem o Espírito Santo de Deus, somente eles que têm o Espírito Santo de Deus em sua vida, são estes que podem demonstrar tais virtudes. Nem sempre teremos uma constância deles em nossa vida, precisamos ser realistas, mas somos convencidos pelo próprio Espírito a manifestá-los ao mundo, pois o mundo verá Deus através das nossas ações, através de quem somos e através de quem anunciamos, e anunciamos Deus através das nossas ações. O fruto do Espírito e as suas virtudes são dádivas imediatas aos que depositam suas vidas nas mãos do Salvador, dádivas recebidas daqueles que depositaram a sua vida em Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto muitos estão afora procurando por amor, quando muitos estão lá fora procurando por paz, muitos estão lá fora procurando por bondade, muitos estão lá procurando mansidão, como se isso fosse simples, somente como se fosse um adestramento, como se pegasse o cãozinho e adestrasse. Não é assim. Não é assim. Não é personalizando o caráter. Não é assim que você vai conseguir. Não é de berço, não é herança de berço. É Deus quem dá. É Deus quem dá. É Deus quem dá a cada um dos seus. Nós verdadeiramente nem merecemos, mas Ele quem dá. É Deus quem dá este fruto. E este fruto ele é dado como base para a nossa caminhada da vida cristã. Então, se você quer ter uma caminhada cristã verdadeira, procure na sua vida o fruto do Espírito, e você saberá aonde você está caminhando. E aí a pergunta é: o que estamos semeando? O que estamos semeando em nossa caminhada? O fruto do Espírito é algo que nós estamos semeando? Nós estamos aí semeando diante daqueles que estão ao nosso redor o amor? Nós estamos semeando naqueles que estão próximos de nós a alegria, gozo, a paz? Será se realmente estamos sendo longânimos? Será que estamos sendo amáveis? Como é que estamos sendo? Será se a bondade está presente em nossas vidas? Somos realmente crentes fiéis? Estamos ali, sol a sol, fidedignamente falando? A mansidão está presente? Domínio próprio? Como tem sido? E eu concluo da seguinte maneira: todas as virtudes trazem sobre a vida de uma pessoa uma plena satisfação, à medida que são exercidas no seu dia a dia.
Então, se você olhar para a sua vida e você ver que você não está satisfeito, tem alguma coisa errada. E se sua satisfação é por causa das coisas do mundo, mais complicado ainda, muito mais. Quanto mais aplicarmos e nos envolvermos com o Espírito Santo de Deus, tanto mais venceremos as obras da carne que traz tristeza e conflito interior. Preparemos os nossos corações como uma terra boa, para recolher, para colher sempre as virtudes de Deus. Não preparemos para as coisas do mundo, para as coisas que trazem dissensões, para as coisas que trazem dor, para as coisas que trazem desilusões, mas preparemos o nosso coração como uma terra boa, como uma terra que vai receber do Senhor aquilo que Ele quer nos dar. E que assim possamos aprender, possamos ser essa terra boa, onde Deus quer semear a sua boa semente, e assim sermos vitoriosos, pois aquele que tem em si, na sua vida, o fruto do Espírito, ele tem a vitória, ele não será derrotado, ele terá na sua mão a garantia, pois a garantia é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor, grandioso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela bondade e misericórdia sobre cada um de nós. Pedimos ao Senhor que venha, ó Pai, derramar-se sobre nós tua bênção, que possamos, ó grandioso Deus, vivenciar as tuas virtudes, as virtudes do fruto do Espírito, Pai. Que as obras da carne venham ser mortificadas, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa nos guiar cada vez mais, e que venhamos a negar a nós mesmos, que o nosso ego venha cair por terra, e que em nome de Jesus a tua igreja venha ser uma igreja que vive o fruto do Espírito. Pai, Pai de amor e Pai bendito, mais uma vez clamo pelos irmãos, ao Pai eterno, Célia e Arlindo, que o Senhor conduza a vida deles e que eles possam se restaurar, assim como tantos outros, ó grandioso Deus. Pai de amor e Pai bendito, louvado seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, e com oração silenciosa estamos encerrados.